E aí, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. A gente já tá no finalzinho, ó. E vamos lá. Descendo na cava, por feliz a gente vinha em oculto, e justo já embaixo, no principiar da várzea, era um capim com mais viço, capinzal do fresco de pé de serra. Capim mais alto do que eu, nele a gente se tapava. Coincidido que, permeio o verde dos talos, a gente via algumas borboletas, presas num lavarinto, batendo suas asas como por ser. Caiu o açúcar no mel, porque, igual também conviem que podíamos ladear um tanto, e daí separei de cabeça um grupo de homens que iam ir com o Fafafá. Esses avançarem primeiramente, como a certa isca, perturbando o cálculo do inimigo ao dar o dar. Respiramos tempo naqueles transitórios, de rechego, coçando as caras no capim em pontas que dava vontade de se espirrar. Só o rumor que se ouvia era o dos cavalos abocanhando. Eu tinha pressa de um final, mas o que ia mor em mim era um lavorar de paciência, talento com que eu podia ficar retardando lá a toda a vida. Safas, que eu podia dar também um pulo enorme, sustirado repentinamente. Vi, o que guerreia é o bicho, não é o homem. O capinzal repartia tudo diverso, o abafo do ar e o fresco de lugar de grota, frio e calor, lado de um outro, nas finas folhas mesmo da folhagem. Mas o calor vinha subindo, era pernas acima no meu corpo, o que os meus pés, de tão quentes, suavam. E eu não enxergava o chão, mas o cheiro do lugar ali era de barro amarelo maçal. Suspensos no parar mesmo, a gente se embalançava na cela, banda para banda na suavidade essa, conforme temperação de que o espírito necessitava. Sendo o muito quieto para não assustar os pássaros que comem sementes no capim, porque o revoo deles havia de dar ao inimigo alto aviso no ar. Sobre isto eu tirei um pé do estribo e ajoelhei no coxim da cela, porque era a hora de olhar. Mirei e vi como o inimigo vinha, as listras de homens récua deles, passante de 100. Tive mão em tudo, eles ainda estando longe. Fafafá encostou 2 dedos no meu joelho, como se até as mudas quisesse poder receber a ordem. Ele esperava um instante certo de meu respirar. Eu brinquei com a mão no arção. Vez de vez, todos e todos. Falo o dito de jagunço, que eles mesmos não conseguiam saber se tinham algum medo, mas em morte nenhum deles pensava. O Senhor xinga e jura. É por sangue alheio. Daí, reolhei, avistei que vinham, e tinham destacado em galope, festinho adiante, uns tais que se enviassem de vigiar a cava e a passagem de sobe serra, como cautela. Fechei os olhos e contei. Até 10 aguentei não, que me deu um deciso já em 7. Tu é tu, Fafafá, eu disse, e ele gritou. Xé, do campo, e correu às esporas. E eu vi o virar dos cavalos, partindo, rompendo, amassando cama no capinzal. Seja que os homens para acompanharem o Fafafá eu medi em número e soltei, feito em porteira de gado, e pouco passaram de 20. E eu retinha a duro os outros que queriam também ir, e Diadorim desses. Que Diadorim disse, eu disse, não. Como agarrei embaixo a rédea do cavalo dele. Por que foi que fiz? Bastava o meu mando, aquilo não tinha significado. Só fiz querer Diadorim comigo, e a gente se cabia entre riscos do verde capim, assim eu Diadorim enxergava, feito ele estivesse enfeitado. Se escutando os grandes gritos e tiros, que eram os de Fafafá destruindo a anteguarda dos contrários, amontoado no instante, mas eu mesmo assim tive prazo para me envergonhar de mim, e para sentir que Diadorim não era mortal, e que a presença dele não me obedecia. Eu sei, quem ama é sempre muito escravo, mas não obedece nunca de verdade.
Aí me alteei e tive, que era o começo da grande batalha. Sobre o soprar, o Fafafá o Fafafá indo em frente, mais os dele, gritando alardes. No que os outros, os Hermógenes também, que primeiro formavam mó, depressa alargavam espaço, se abrindo uns dos outros. Mato de gente. Eles tresfuriavam assim, aos urros, quantidade que eram. Sabiam vir a coça, e tiros mesmo pouco ouvi, mas no liso seco estradal do meio do campo deu um pano de poeira empenachada. Eu bebi gotas, digo, isto é que ainda esperei mais, como o Fafafá de proposital, porque aqueles outros podiam recachar. Retardava a ida avante num meio galope somente muito enganador. A avistar melhor, quase trepei de todo na sela, meu animal cumprindo de não bulir, porque era cavalo consciencioso. Mas, enquanto isso, saiba o Senhor o que foi que fiz o sinal da cruz em respeito. E isso era de Pactário? Era de filho do Demo? Tanto que não, renego, e mesmo me alembro do que se deu por mim, que eu estava crente, forte, que do Demo, do cão, sem assamo, quem era ele, o Hermógenes. Mas com o arrojo de Deus eu queria estar. Eu não estava? Foi um instante de tempo que era o momento. Só chamei João Conclis. Agora é agora. E joguei a rumo. Lá vai obra. Meu cavalo saiu às cabeçadas, todos atrás de mim no arranque, e era o mundo mesmo. Gritei de sussus. Vale 6. E toma 9. Nas grimpas da voz, e eles meus gritando tão feroz que se semelhavam sobrevindos sobre o ar. Menos vi, mas todo o todo do tamanduatão se alastrou em fogo de guerra. Suspenso, ouviu? Escapei, a de banda, com meu bom cavalo, repuxei as rédeas. Só assim permaneci. Eu estava debaixo de uma árvore muito galhosa, com João. Que pensei, e rompeu o tiro, romperam na polvorada. Até o capim dava assovio, e por tudo se desejar de ver, tentamente demorava e ficava custoso, para em alguma justa coisa se afirmar os olhos. O que era feito grande mesa posta, cujos luxos motivos, por dizer alguém puxa a toalha e vai, derruba. Quem era que ia poder botar aquilo, uma ordem, para um fim com vitória? E estralou bala. Repisei em minhas estribeiras, apertei as pernas nas espendas. Eu tinha de comandar. Eu estava sozinho. Eu mesmo, mim não guerreei. Sou Zé Bebelo? Permaneci. Eu podia tudo ver com friezas, escorrido de todo medo. Nem ira eu tinha. A minha raiva já estava abalada. E mesmo ver tão embaralhado de que é que me servia? Conservei em punho meu revólver, mas cruzei os braços, fechei os olhos. Só com o constante poder de minhas pernas eu ensinava a quietidão a Suruís meu cavalo. E tudo perpassou. O que eu tinha, que era a minha parte, era isso. Eu comandar. Totalmente eu podia lá ir com todos me misturar, enviar por? Não, só comandei. Comandei o mundo que desmanchando todos estavam. Que comandar é só assim, ficar quieto e ter mais coragem. Mais coragem que todos. Alguém foi que me ensinou aquilo. Nessa minha hora, me vissem. Caso que coragem, um sempre tem poder de mais sorver e arcar um excesso, igual ao jeito do ar, que dele se pode puxar sempre mais para dentro do peito, por cheio que cheio, emendando respiração. A fé que fiz, se não vivei Deus, também com o demo não me peguei, refiro. Mas um nome só eu falava, fortemente falado baixo e que pensado com mais força ainda, e que era Urutu Branco, Urutu Branco, Urutu Branco, cujo era eu mesmo. Eu sabia, eu queria. E quando a guerra para o meu lado relambeu, feito repentina lambareda de um fogo. Uns vieram e os tiros deles, bala batia e rebatia,
cortavam capim do chão que riscavam com um punhado de terra. Tiravam partes de ramos da árvore por cima de mim e vagens do angico que então reconheci por isso. Como quieto fiquei. Eu não era o chefe? Mesmo que uma carga de rifle se passou em meu chapéu de couro de vaca e que outra zoante em meu jaleco raspou. A mil que não movi mão, mas dei desprezo. Mas eu tivesse alargado o braço e movido mão para com tiros do meu revólver ripostar, e eu mal morto estava, ponto que, enquadrado de passantes balas que rentes até quentes, urutu branco, eu só relembrei, sussurrado ditoso, como quando com mocinha meiga se namora. Cachaças que em minha alegria, em vento, e balas mais, só, num enorme num minuto. Mas, bem, que a luir dali eu não aluía. Morresse, tive preguiça de pensar, mas morresse, então morria 3 em pé de valente, como o homem maior valente no mundo todo e na hora mais alta de sua maior valentia. A fé que foi, dei em lagoa de tão filho tranquilo. E de arrepelo tudo demudou, aqueles torceram os cavalos, revertendo para se espraiarem por longe, que era porque os de João Goanhá tinham se havindo de contornar no cabo do mato e cometiam urrando o grosso do inimigo por detrás. Fial, que se diz, que tínhamos de percalçar e de vencer, e aqueles dianteiros Hermógenes que tinham vindo campavam fuga de batida. E um do cavalo preto que bobeou, o Paspe, o Sesfredo e o Suzarte foram nele galopando no embolo, reformaram feia nuvem, e o corpo dele no retém foi jogado morto, se tangeu, duro no ar, ressaltou, feito uma tábua. Assim um outro, se desatinando, João Vaqueiro, apeado, acertou nele diversas vezes. Esse recurvou, tatu e tal. Ele veio cair perto exato de mim, ferido muito grave conforme gemia. Desarma, mas não acaba de matar, mano velho. A João Vaqueiro eu disse. Aquele homem inimigo derrubado jeremiava, Cris querendo enterrar as unhas na casca de um pau. O queixume que ele espremia, que tinham mesmo de perder, por terem vindo com os cavalos deles tão sovados e avante em empresa tão contrária. De tudo se espiolhava, suave e praguejante, aí com 3 costelas derrotadas. Mas água ele pedia, cristão. Sede é a situação que uma só, mesmo humana de todos. Rebaixei o corpo e dei nas mãos dele a minha cabaça, quase cheia e que era boa como um cantil. Rústico, fechei os olhos para não me abrandar com pena das desgraças. Nem não escutei, que o ouvido também se fecha. No cavalo eu estava levantado. Campo que competia comandar dito. Tudo em mim, minha coragem, minha pessoa, a sombra de meu corpo no chão, meu vulto, o que eu pensei forte às 1000 vezes, que eu queria que se vencesse e queria quieto, feito uma árvore de toda a altura. Tiroteio fechava, e o pessoal de Marcelino Pampa apareceu também, surgindo para maior mal dos Hermógenes. Matamos neles, pegamos pelos lados. Confiro o que foi. O senhor só se ouvia era carabina, repetindo. Fogo do tamanduá tão. O senhor saiba. E pá. Ainda no pior do meio eu adivinhei sabendo que meu comando tinha dado certo e que dali a val tudo estava já ganho, desfecho do fim desse final. Somente para colher o maduro eu podia sobreviver. Sei que risquei, joguei de galope em cima, ao que vim, aonde que tudo se estardalhava. Dei gritos, arte que abria no rifle e matava. Donde era que estava o Hermógenes? A uivos, atrás duns, rompemos em linha na vereda. Todo Buriti levou bala. A mais, o inimigo não tinha o recurso de se apostar, portanto que perdiam os cavalos, advindo que o baixadão dali não dava esconderijos de mato para tocaia a jagunça, e os poucos foram os que pegar as distantes brenhas conseguiam, ou o cheio do capinzal, aonde não íamos desentocar ninguém.
Aqueles deviam de estar de faca em fúria na mão, cobrejando somente por meio de cachorros mestres, afirmados em caça de gente, era que podiam ser pegos o que não se tinha. Os mais indes rédea meteram doida fuga enquanto mal pudessem, de debaixo de balaços. Menos de poucos passaram. Ao rescampo em que ao, ao rascampo enviemos, soprando a perseguição. Tinha um valo, varamos um mato de lobeiras. Aí era para a banda das roças novas. Uns morrinhos, demos fogo. Uma tapeira, outra tapeira, demos fogo. Poucos dos poucos deles escaparam. Os que desladeavam caíam por nossos esteiras. Era um relanço belo fatal. Mas um homem grande, que como pulou abaixo do cavalo grande que baleado fora, alcançou o jeito de correr e encontrou uma cafua em frente. Entrou. De lá, de certo, ia mandar bala, e então nós, gente, todos desistindo de mais longe perseguir os sobrantes, cercamos por completo aquela choupana de regular distância, caçando jeito de estrincheiramento. Ia ser o terrível. Quem era aquele homem? Ah, o Ricardão, se gritava, e eu mesmo sabia. Determinei uma descarga. Cafua de Buriti que estremeceu como que se entortando de lugar, arreganhada em partes. A gente atirando, com pouco ela ia desaparecer desmanchada, mas eu dei ordem de paz. E aonde estará o Hermógenes próprio? Eu indaguei. Alguém soubesse de se ter ouvido algum deles ferido ou agarrado preso, que o Hermógenes não fazia parte atual daquele bando, mas acontecia de andar com outros muito adiantado dali 20 léguas avanço no poente. Mas então, e quase nossa gente toda já estava vinda para apreciarem o derradeiro aprumo do Ricardão. Eu dei comando. Senhor Ricardão, o senhor saia para fora, eu gritei do protegido donde estava. Ele não deu resposta. Daí, pau de fogo, minha gente. Eu procedi. Pipocaram. Durante o que a cafua começava nas últimas, mas de dentro ninguém não ripostou. Nem um tiro, nem... Ele estivesse morto? Não tinha munição? Esperei-o engolir em seco 3 vezes. Daí regritei. Senhor Ricardão, o senhor se saia. E ele no esquisito respondeu. Vou sair, com um grito natural, enérgico para o meu povo. Eu ordenei muita paz. E o todo silêncio. Espiei. Lá, acolá, o homem abriu devagar os cacos de porta. Saiu, deu uns passos. Como vinha alto, chapéu na cabeça, até meio sorridente. Não se esbugalhava. Assim estivesse pensando que ia ter julgamento, achei que, e ele não estava ferido, caminhou mais, sendo que, e aí foi minha ideia, ah não, mas vi que de adorim de ódio ia pular nele e puxar faca. Só fiz fim. Num tirtiguarte atirei, só um tiro. O Ricardão arriou os braços, deu o meio do corpo, em bala varado. Como no cair, jogou uma sua perna para lá e para lá. Como caiu, se deitou. Se deitou, conforme quase não estivesse sabendo que morria, mas nós estávamos vendo que ele já morto já estava. Acho deveras que todo o mundo respirou com suspiro. Digo que esta minha mão direita, quase por si, era que tinha atirado. Segundo sei, ela devolveu Adão à lama. Só estas minhas artes de dizer. As fantasias. Não enterrem este homem, eu disse. A justiça. Mas mesmo como é que ia se poder enterrar a quantidade deles mortos naquele dia? Ao quando retornávamos para a serra, eu olhava o céu, vez em quando. Primeiro o urubu que passou foi vindo dos lados do sungado do ar. Esse se serenou bem, que me parecia uma amizade de aceno, a voege. Mas o que ia suceder por diante? Só menos sei e conto mal certo o que os 3 dias foram no seguinte. Se só alerte o Senhor que estamos descambando, o Senhor mesmo se prepare que para fim terrível, terrivelmente. Eu podia? Como é que vou saber se é com alegria ou lágrimas que eu lá estou encaixando, morando no futuro? Homem anda como anta, viver vida. Anta é o bicho mais boçal, e eu soberbo exato de minha vitória, conforme prazia o dito do cego Borromeu que não se entristecia.
Ah, eu nunca botei em antes o nariz nestes campos, soscrevo, mas ele, o que carecia de querer saber, às vezes perguntava. Desses lugares, o divulgado natural pedia pergunta. Aí, glosava. Macambira das estrelas, quem te deu tantos espinhos? Tibes, eu não ia demandar de outros o que eu mesmo não soubesse, a ser, nestes meus gerais, onde eu era o sumo tenente? Não me respondiam, ninguém mesmo, ninguém. A gente vive não é caminhando de costas? Rezo, o que é, existível como fundo d'água. Agora eu cismo que o cego Borromeu também só do que já sabia era que indagava. Senão, o Senhor verse como bula santa, a cita não é revelável? Macambira das estrelas, chique, chique, resolveu que chabeira bem me queria, quem te ama bem sou eu. Soletrei tudo, assim ele cantava. Atrás, o menino Guirigó se envelhecendo sobre outro cavalo, e a mulher do Hermógenes, montada também, magra malvaz, como podia estar indo em cima de uma nuvem. Ela desenrolava a cara daquele chale verde sem vexame nenhum, e o que espiava da gente era por riba do queixo. Quem sabe do orgulho, quem sabe da loucura alheia? Ela comia, ela bebia. Em um tempo, prazida e moça tinha se casado. Só com desgosto dos prazos da vida foi que enxerguei aquela mulher. Coisa dita, não disse. Ah, pois, o dia estava por dado. Sol rachava os barros. A mulher, o menino e o cego, aqueles saíram, tocaram. Estavam por ordem minha trazidos do brugo do morro, mas sendo levados sempre de guarda para o arraial do paredão, estipados com conduta de 10 homens. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.